Mas olha só, a gente vai... É claro que é da dinâmica aqui do nosso programa, vocês que nos acompanham sabem bem disso, que é mais do que importante a gente sempre revisitar e atualizar temas que são crônicos e vêm perdurando. Pelo seguinte, o Brasil, querendo ou não, continua em chamas. E não há nenhum exagero aqui, não há nenhum prazer em trazer esse tipo de notícia. As perdas ainda são incontáveis, elas podem perder o senso de urgência aqui no frenesi do noticiário, mas para quem está afetado, o prejuízo vai ser de anos, décadas, né? E, inclusive, essa crise ambiental toda foi parar no New York Times, que vem questionando se as queimadas vão mudar a forma, tá? A morfologia da própria Amazônia. Claro que sempre foi tema de grande cobiça internacional. No meio disso tudo, né, mano, o governo, inclusive, anunciou que vai liberar crédito extraordinário de 514 milhões de reais para combater os incêndios florestais, Brasilzão afora, mas o presidente Lula também veio a público dizendo que acredita que tem interesses políticos por trás dessas queimadas que seguem se alastrando. Vamos ouvir exatamente as palavras dele e a gente comenta por aqui na nossa bancada. Vamos que vamos. É importante não deixar de dizer para vocês que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra "vamos botar fogo no Brasil" ou "o Brasil vai pegar fogo", uma coisa mais ou menos assim. Isso tem na internet, algumas coisas, vocês podem ver. Será que ele realmente disse isso? Eu desconheço qualquer fala do presidente Bolsonaro, evidentemente a quem o presidente Lula estava se referindo, que possa ter usado exatamente essa expressão. E claro que nessa disputa política insana há uma falta de responsabilidade e precisão para tentar antagonizar o seu opositor. Mas isso sim inflama as tensões na sociedade. Mano Ferreira. Isso é teoria conspiratória e aposta, mais uma vez, na polarização. O governo que se elegeu falando em frente ampla democrática, em pacificação e união nacional, aposta o tempo todo, sempre que se vê acuado por algum problema cuja administração se mostra incompetente para enfrentar, ele aposta na polarização, em olhar para trás e criar uma teoria conspiratória. Isso é muito ruim para o país, porque as queimadas são um problema grave, importante, que precisa ser resolvido com política pública, não é com narrativa, não é com teoria conspiratória, não é atribuindo culpa ao outro, tentando se esquivar de responsabilidade. Cadê o governo pautar, por exemplo, a regulamentação do mercado de carbono no país? Cadê pautas que, de fato, ajudem o país a ter um enfrentamento diferente, de forma mais estrutural dessa questão? É isso que importa, e não ficar olhando para o retrovisor, tentando inflamar uma polarização que está todo mundo cansado para se esquivar da responsabilidade. O governo está aí, já assumiu, então assuma a responsabilidade e paute o que precisa ser pautado para tratar com seriedade um tema que é importante, que asfixia o brasileiro. Pois é. Acho que é o truque mais antigo que os rascunhos da Bíblia, né, Paulo? Você, na política, claro, políticos por ofício politizam, mas também são vidas em jogo, são muitas produções e áreas produtivas em jogo também, um prejuízo, assim, incalculável nessa altura. E o primeiro instinto do atual presidente é apontar para o seu antecessor? Ele está fazendo isso, né? Se o ex-presidente falou isso, não sei se falou ou não, falou em sentido figurativo. Me perdoa, é muito simples. Ele falou ou não falou? É uma questão objetiva e a nossa produção já está aqui em cima do lance para tentar confirmar se isso foi dito ou não, ou tirado de contexto, enfim. Mas se ele falou em sentido figurativo. Vamos colocar fogo aqui no programa para subir a audiência. É assim a vida. Agora, você falar que querer colocar responsabilidade em cima do ex-presidente é demais. Olha, eu vou para Ribeirão Preto todos os finais de semana. E voltando de Ribeirão Preto para São Paulo, eu vi ali nas beiradas de estrada 6 focos de incêndio. E aí a gente vai ficar culpando até quando o governo anterior. Quem tem que tomar atitude agora é o governo atual. É a ministra do meio ambiente, são os governadores, e esquecer um pouco essa polarização que não ajuda absolutamente nada. Não vai colar essa desculpa de que a culpa é do Bolsonaro. Ô Palombo, o sujeito está dizendo que eu sou responsável pelas queimadas, mas eu não queimo não, tá ok? Quem faz isso são outras pessoas aí, tá ok? Mas, tentando trazer aqui uma leveza no meio desse caos todo, claro, esse também é nosso compromisso aqui. Mas, Jess, o presidente Lula também, nessa reunião,
inclusive recepcionando você que está nos ouvindo, claro, aqui no nosso Morning Show. O tema da vez são as declarações do presidente Lula, tentando medir o impacto ainda da devastação ambiental que a gente viu em todos os sentidos nas últimas semanas aqui no nosso Brasilzão e, claro, partindo ali para a politização rasteira desse assunto. Mas ele disse o óbvio que ficou escancarado para todo mundo, que o Brasil não está preparado para eventos extremos climáticos. Vamos ouvir também. O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. É lógico que, enfim, é fácil apontar dedo, é fácil criticar, e claro que o governo de ocasião é a maior vidraça que existe, mas também são responsáveis, evidentemente. Jess? Em 2019, quando também teve incêndios muito menores, inclusive no comparativo, o presidente em exercício, que era o Jair Messias Bolsonaro, foi extremamente atacado e responsabilizado com o seu governo pelas queimadas que estavam em curso. Aqui, nós precisamos ver que uma situação ainda mais grave aconteceu. E não vale apontar o dedo para o coleguinha e falar, não sabíamos, não estávamos preparados. Pelo amor de Deus, pessoal, tem mais de 500 dias do governo. O governo não está preparado para uma situação que, como eu acabei de mencionar, também aconteceu, embora de maneira não tão grave em 2019, é ignorar dado, é ignorar os ministérios, o funcionamento de várias entidades, como o próprio IBAMA. Então, toda a lógica de concurso, toda a lógica de ter esse preparo, ela precisa ser antecipada. Se o presidente Lula acaba de admitir que não houve essa preparação, se essa preparação ela não ocorreu, é óbvio que é uma responsabilidade do governo federal, uma responsabilidade dos ministérios envolvidos. Não dá para ignorar isso. André, é assustador, porque são mais de 18 milhões de hectares. É o equivalente queimado ao estado inteiro do Paraná. Isso é absurdo. E a ministra Marina, no mesmo dia, deu uma entrevista também falando que deixava claro que mais de 60% do Brasil estava com risco ali de ter queimadas. É óbvio que houve um descaso em relação às políticas públicas para evitar isso. Então, assim, toda essa situação é muito grave. E no final das contas, a gente não pode ficar polarizando, falando disso, não disso. Eu até procurei, como você mencionou, se houve a fala, eu não encontrei. Mas só um parêntese rápido, então, acho que o Mano Ferreira foi rápido no gatilho aqui e vai trazer informação. Essa apuração. Quem falou vai pegar fogo foi o pastor Silas Malafaia. Vai pegar fogo, meu irmão. Vai pegar fogo, meu irmão. Se referindo ao 7 de setembro, ou seja, antes, no processo de convocação das pessoas para o ato de 7 de setembro, o pastor Silas Malafaia publicou que a manifestação ia pegar fogo. Num sentido, obviamente, figurado, obviamente querendo inflamar, metaforicamente, os seus seguidores a estarem presentes na manifestação. Ou seja, é o tipo de ilação, de tentativa realmente conspiratória, Você pega... Porque teorias da conspiração se constroem exatamente dessa forma. Você pinça uma fagulha de verdade, ou seja, você pega algo que realmente aconteceu, descontextualiza, junta com outros elementos fantasiosos e cria uma teoria conspiratória. Isso é algo que degride o nosso debate público. Não é assim que o Brasil vai resolver um problema grave, sério, de queimadas, não é criando teoria conspiratória. Em outro momento, na entrevista, é mencionada que os incêndios seriam como provocações. Isso que o Mano falou, casado com a semântica ali, com tudo que eles estão colocando, é óbvio que passa para muita gente. A gente está vendo pessoas na internet fazendo isso. Então, ontem eu tive o desprazer de ver lá no Instagram uma lógica que era, estão colocando fogo para responsabilizar o governo federal. Meu amigo, não faz uma coisa dessa. É um problema global. Nesse mesmo evento, eles também falaram da situação absurda do meio ambiente, muito triste, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós precisamos nos preparar para os desastres climáticos, para situações como essa. Então é bom que o presidente Lula admita que o Brasil não estava preparado. Passo 2, como que vamos usar os 514 milhões que agora vão para essa situação? Como que vamos lidar com o Ministério do Meio
meio ambiente para melhorar o reflorestamento ou outras questões. Como que vamos lidar com o agro que está sofrendo por conta dessas queimadas, perdendo lavoura e vai precisar de crédito? Como que vamos lidar com todas as situações aqui? Como que nós vamos lidar e não ficar responsabilizando, polarizando ou querendo falar que isso é provocação ou questão política? Porque não é. O Brasil tem chamas. Acho que o grande problema é exatamente esse, porque o governo está focado nas medidas paliativas, ou seja, depois que o incêndio acontece, aí vai lá e tenta apagar. Mas e as medidas para tentar investigar e prevenir essas queimadas? Fechamento de parques? Isso não é só uma medida que vai impedir que as florestas e tudo que a gente tem visto queimando acontecerem. Então, assim, precisa de medida para evitar essas queimadas acontecendo. E até agora não vi nada em relação a isso do governo. O meu estado tá... Goiás não chove nessa época, assim, muito difícil ver. Sim. Ele tá em chamas. As pessoas estão com medo. Muitos produtores estão, literalmente, nesse momento, com muito medo, aos prantos, pensando que pode ser a lavoura, pode ser ali a região deles. Então, assim, a gente não pode ignorar essa dor e esse sofrimento de várias regiões do Brasil. O Centro-Oeste muito afetado, Cerrado é muito tendente, muitas vezes, nessa situação de seca, a entrar em combustão, por assim dizer. Né? Brasília. Essa é uma então, foto assim, muito da triste. Sala do presidente atrás. Tudo nublado ali de fumaça. A gente não pode simplesmente endereçar. O mundo tá falando, nós estamos hoje, Brasil, no New York Times. E a pergunta do New York Times é como vamos proteger essas florestas que o mundo dependem. E isso é importante, sim. E é um completo desserviço a gente achar que realmente não haja alguma parcela de contribuição de nós, enquanto sociedade, os cidadãos, evitando socializar a culpa. Claro que teve aqueles doentes mentais lá ateando fogo em grandes pastagens, queimando hectares. Conscientização tem que partir de nós também, mas as autoridades têm que dar o exemplo. E a cobrança é proporcional ao nível de exigência que eles tinham colocado, pelo menos no gogó. A pauta ambiental foi um pilar definitivo na vitória do atual presidente e do governo dele. Então, é claro que a cobrança tem que ser proporcional nesse sentido. Pelo menos é o meu sentimento. Não, mas... Agora, eu quero ouvir vocês aqui, a gente vai arredondar esse tema, lógico, mas eu quero ouvir, claro, nosso público também que está nos acompanhando pelo YouTube, pela TV, também pelo rádio. Assim que vocês puderem, lógico, entra na nossa enquete, que a gente acaba de lançar uma pergunta no nosso site www.jovempan.com.br. Afinal, você, aí do outro lado da tela ou do outro lado do rádio, acha que a resposta do governo federal está sendo efetiva para combater as queimadas? Sim ou não? Muito simples, a gente quer ouvir vocês, www.jovempan.com.br. A gente já segue em frente, mas querem filtrar aqui. Eu quero falar sobre as investigações, porque o governo federal, né, ele passou a responsabilidade para a Polícia Federal. Tem mais de 30 inquéritos abertos para investigar quem são os causadores do fogo, mas até agora pouco se avançou em relação às investigações. E hoje, com tanta tecnologia, radares inteligentes para detecção de placa de veículos, até mesmo sinais de torres de celular para saber quem estava naquela área, drones sendo utilizados que são capazes de ir ali, de sensação térmica, de onde tem o calor, onde tem a queimada, de determinar isso. E até agora nada de avanço em relação a possíveis causadores desse fogo. Esse, para mim, é um ponto central, né? Porque uma coisa que eles têm reforçado é a questão de não deixar sair impune esses crimes ambientais. Isso reforça uma coisa que a gente tem falado em várias áreas no Brasil, que a impunidade é a quem faz, muitas vezes, o ladrão. Então, a lógica é, essas pessoas, elas estão acostumadas, André, às vezes a querer, em vez de levar o lixo, põe fogo. Só que pôr fogo na seca é um risco gigante. E elas compraram esse risco e elas precisam ser responsabilizadas. São vidas de vários animais, de pessoas, a qualidade do ar, as plantações, as lavouras. É absurdo. Então, assim, a impunidade, a gente precisa também ter legislações mais duras também para os crimes ambientais como esse que estão acontecendo. E mais uma vez, eu acho que é importante a gente endereçar a questão do crédito agora, principalmente para o agronegócio que está sofrendo muito, muito mesmo com essa situação. Senão, o alimento no Brasil vai aumentar e muito. E um aspecto essencial também é você criar um incentivo positivo, ou seja, fazer com que a preservação ambiental e medidas de cuidado gerem lucratividade. Isso passa pela regulamentação do mercado de carbono. E o governo, infelizmente, não está sendo ativo em pautar essa questão no Congresso Nacional. E nessa sequência catastrófica que a gente vem tendo nos últimos anos, a gente vem falando nas últimas semanas de tornados de fogo, chuva preta misturado de fuligem com fumaça. Chegou aqui nos centros urbanos, todos os nossos lábios ressecados, olho ressecado, olho ardendo e, claro, a qualidade do ar, assim, pífia, né? Então, isso não é mais algo de simplesmente uma coisa distante e exótica. Isso aí realmente é algo que tem que contemplar
uma iniciativa de todos nós e das autoridades principalmente. Mas como a Jess muito bem colocou, meu caro Mano Ferreira, a seca e as queimadas que vêm, claro, assolando o Brasil, estão impactando ali no coração do agronegócio, a nossa locomotiva nacional. E, inclusive, o preço dos alimentos deve subir proporcionalmente, não tem jeito. É a economia básica, é o efeito esperado até. Principalmente no preço do açúcar e do café, que, inclusive, já está sendo afetado e sentido no bolso do brasileiro. Procede a informação, Mano Ferreira? Exatamente. Itens essenciais que compõem a cesta básica do brasileiro, que provém do agro, que está sendo afetado pelas queimadas, já estão tendo um efeito de subida de preços. 17% de aumento no preço do café, por exemplo. 35% de aumento no preço do açúcar. Os comedores de açúcar devem estar preocupados. Os bebedores de café, E os bebedores de café. Aí mexe diretamente comigo, que sou viciado em café. É o nosso cafecólatra, Mano Ferreira. Mas é uma questão essencial, porque já é possível sentir esses efeitos na prateleira do supermercado, já está muito caro. Para você ter uma ideia, o preço médio do quilo do café está variando de 40 e 50 reais nas capitais brasileiras. E isso deve ser um efeito que, infelizmente, pode atingir outros produtos da cesta básica brasileira, como o feijão. Então, é um problema muito grave. E isso pode impactar também daqui para frente, né? Porque um pé de café produzir, em média, 2 a 3 anos, se não me engano. Eu já fiz algumas matérias relacionadas a isso. E tem uma outra questão também, na inflação, né? Que pode impactar. Exatamente. E aí vai mexer na expectativa de taxa de juros e todo aquele debate econômico que a gente conhece, né? Quando a inflação sai do controle, você precisa ter medidas mais restritivas de gasto do ponto de vista do governo, né? Agora eu descobri por que tem tanta gente tomando café sem açúcar. Não é por preferência, não é para economizar, pelo visto, né? Pois é. Enfim, meu caro Mano Ferreira, já que você mencionou, taxa de juros também, o impacto que isso pode ter e, claro, um dos indicadores econômicos mais sob disputa sempre. E o pessoal aí fica doido com essa situação. Conta pra gente. Exato. Vai ter, hoje considerado uma super quarta, né? Porque vamos ter decisão de taxa de juros no Banco Central americano e no Banco Central brasileiro. Então, é um impacto duplo no mercado e na Bolsa de Valores, na forma como os investidores ancoram as suas expectativas. E toda a especulação nesse momento é por uma provável aumento da taxa de juros no Brasil. Isso porque nós temos vários indicadores que mostram um aumento da expectativa de inflação. E para controlar um aumento de inflação, o Banco Central precisa aumentar a taxa de juros. Ou a gente poderia ter, de outro lado, um esforço fiscal do governo, ou seja, o governo segurar o gasto, tirar o pé do acelerador de gasto e colocar o pé no freio. Como o governo não faz isso, sobra para o Banco Central como única alternativa subir a taxa de juros para tentar controlar a inflação e fazer com que o dinheiro do brasileiro não evapore, porque inflação, no fim das contas, quer dizer isso, quer dizer o nosso dinheiro derreter no bolso e perder capacidade de compra. Acabo de receber informações confirmadas aqui que o PP acaba de ter um princípio de AVC com essa fala do Mano Ferreira. Aliás, inclusive, o nosso tiozão Games, preocupado com a integridade física do nosso PP, foi à casa dele e tirou uma foto do momento de exatamente o posicionamento dele agora, nos assistindo aqui. E a gente estende, claro, os nossos desejos de uma pronta recuperação para o PP depois dessa fala do Mano. Temos as imagens aí, minha cara? Diretora Helena. Ah lá. Olha ele lá. Com a sua bela pantufa, a sua bela TV de plasma. Sua boina vermelha. A sua boina vermelha. Meu Deus, que casa bonita. Digna da União Soviética. E, enfim, a gente... É um barão, né? A gente tem que exaltar, claro, sempre o nosso... Se ele estivesse aqui, ele falaria assim, mas vão... Isso, porque a expectativa é de elevar, né, a taxa de juros. Aí a culpa é do Campos Neto, assim como faz o presidente também. Decisão colegiada e ele sempre culpa o Campos Neto, eu adoro. De R$2.000 na boca? Olha lá. É um charuto Monte Cristo, a boina do Politburo soviético. Não poderia ser diferente. É até engraçado, porque provavelmente a decisão o anúncio, né, dos 514 milhões aí que o ministro Rui Costa, ele anunciou ontem, impacta bastante nisso, porque é muito mais barato prevenir do que remediar. Na hora da emergência, você gasta o dinheiro também, porque você tem um problema urgente para se resolver.
E aqui a gente está vendo isso acontecer em relação à situação das queimadas. Prevenir não, prevenir custa menos, mas infelizmente não é mais possível voltar no tempo, né? Pois é, e nos últimos... Alguém pode se perguntar, mas por que vai subir a taxa de juros se as últimas notícias que nós tivemos foi de crescimento do PIB, de deflação no mês? Porque a composição do crescimento do PIB foi basicamente impulsionado por um aumento de consumo e gasto público. Sim. Ou seja, isso é preocupante do ponto de vista de inflação. Quando você aumenta o gasto público, você pressiona a inflação para cima. Lembrando... Eu vi uma fala também do presidente Lula, ele argumentando, dizendo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também Geraldo Alckmin, precisam falar com mais convicção. Ou seja, a oratória tem que ser melhor para convencer realmente de que tudo anda bem, né? Então... Energia, né? Ele criticou que o Haddad tá meio para baixo, o ministro Haddad tá meio para baixo. Precisa pôr mais... Nas palavras dele, até o Alckmin está otimista nas falas dele. Então o Haddad tem que ser também. Haddad tem que aprender com o Alckmin. Mas fica difícil porque quando a gente olha, o aumento do consumo veio, em outro lado, com a diminuição da taxa de poupança. Isso quer dizer o quê? Que a gente está gastando mais em detrimento de poupança, o que isso significa na prática que ao longo do tempo, se a gente tem menos poupança hoje, vamos ter menos investimento amanhã, porque para investir você tem que poupar. E quando você gasta de uma forma, basicamente, com consumo, no lugar de gastar, de fazer investimento que vai trazer retorno depois, você acaba deteriorando a riqueza no lugar de criando riqueza. Mas essa receita já aconteceu antes, né, mano? Essa receita é a receita de 2008. A gente já teve uma crise. Esse filme a gente já viu. E é o mesmo filme. Até alguns personagens são idênticos. Ela não resiste, mas foi muito bem. É verdade. É verdade. Filme ruim. É verdade. Mas é isso, meus queridos. Vamos ficar de olho aqui. É importante a gente se investir em tentar entender o impacto que um aumento da taxa de juros pode ter. Claro, vai encarecer o crédito, menos demanda, menos oferta. A expectativa é que também os preços caiam e, enfim, a inflação seja controlada.